Então, na aula numa das aulas da semana passada, um aluno me perguntou por que alguns capacitores ficavam tufados na borda, né? Quer dizer, com a extremidade dele tufada, que isso é uma das formas que a gente pode identificar que um capacitor em uma placa está estragado, né? Basta a gente olhar e ver se ele tá estufado, né? Então aqui eu tenho um vídeo em que o cara está explodindo alguns capacitores. A gente já vai entender por que isso acontece. E eu vou explicar para vocês, então, qual é o princípio do funcionamento do capacitor eletrolítico. Ó. Ele tem algum tipo de gás dentro dele. Ó. Então, isso pode acontecer com o capacitor se ele é ligado de forma incorreta ou se tem uma tensão excessiva sendo aplicada nele. Tipo, por algum motivo, tem um excesso de tensão na rede elétrica, ou por um raio, alguma coisa assim. Aí, olha só, esse tipo de capacitor, dá para notar lá em cima, ele tem acho que não sei se vai dar para ver aqui, quando ele virar, ele tem umas partes que já está identificado, já dá para notar que aquilo está preparado para estourar. Cadê? Deixa eu ver se, não sei se vai dar para enxergar aqui. Se olhar bem aqui como é que eu faço? Cadê minha caneta? Então, olha só. Bem aqui, ele tem esse X aqui. Isso aí é uma falha não, o que eu quero dizer, isso aqui é um dispositivo de segurança. Então, bem aqui, ele já é feito com esses pontos em que digamos, o invólucro dele está enfraquecido nesses pontos. É para o caso de ele começar, do líquido que tem dentro dele começar a vaporizar devido à temperatura elevada, né, o líquido começa a evaporar e aí fica em alta pressão. Isso aí está selado. Ele fica em alta pressão e aí, para ele não explodir, ele tem essa válvula, que são esses pontos aí em que ele pode abrir. Então, são pontos um pouco de fraqueza estrutural aqui, que vão fazer com que ele normalmente vá abrir nesses pontos. Às vezes o capacitor falha, então eu vi alguns vídeos, às vezes esse dispositivo falha e ele todo explode. Aí é pior. Mas isso aqui é feito para tufar, abrir, e aí o gás que se forma lá dentro começar a vazar. Então aqui ele está fazendo o outro. Na verdade, esse cara está explodindo o capacitor. Ó, ele está fazendo isso simplesmente porque ele está colocando os terminais dele ligados incorretamente. Ele está colocando o positivo no negativo. Então, ele está fazendo a ligação errada da polaridade do capacitor. Esse tipo de capacitor ele tem uma polaridade. É chamado de capacitor eletrolítico. Então, tem que vazar lá para ele não estourar. Mas aí, a partir do momento que está vazando, ele já está estragado, não vai funcionar mais. Aí eu acho que nesse vídeo ele tem um que estoura, não tenho certeza. Não é nesse vídeo, aqui não vai estourar nenhum. Mas vamos deixar isso para lá.
Deixa eu explicar como é que isso aqui funciona. Então, a maioria dos capacitores que a gente encontra nos circuitos, esses que vocês vão encontrar com esse formato aqui, eles são capacitores eletrolíticos de alumínio. Então, capacitor eletrolítico de alumínio, uma das placas dele é de alumínio. Então, na verdade, é uma folha com a espessura dessas folhas de papel alumínio. Vai aparecer uma folha de papel alumínio dessas que a gente tem para, digamos, para usar no forno de cozinha. Simplesmente, é uma folha de papel alumínio, é uma das placas. A outra placa, o que faz o papel da outra placa é um líquido. Esse líquido é chamado de eletrólito. Então, é um líquido que conduz corrente elétrica e ele exerce o papel da outra placa do capacitor. O motivo é que a gente consegue produzir capacitores com maior capacitância usando líquido, devido principalmente ao aumento da área de contato, da área entre as placas. Mas aí é necessário ter o líquido para eu conseguir fazer esse aumento efetivo da área entre as placas. Lembrem, a capacitância de um capacitor de placas paralelas, né, do capacitor de placas paralelas, tá? Quem quiser depois pode acessar, bem aqui tem um simulador do capacitor. A capacitância do capacitor de placas paralelas, a gente viu que é dado por essa expressão aqui, onde K é a constante dielétrica do material que é colocado entre as placas. Então, eu coloco o isolante entre as placas, a capacitância do capacitor aumenta. Tá? Aí ela vai aumentar com a área, né? E eu sei que quanto menor a distância entre as placas, maior é a capacitância também. Então, a gente precisa pegar algo pequenininho como isso aqui e colocar muita área dentro, né, de um capacitor desses, muita área num espaço pequeno para eu ter capacitância grande. Então, como é que isso é feito? Tá? Essa parte aqui toda é só o invólucro, tá? São essas duas peças metálicas que estão aparecendo aqui por fora, são o invólucro do capacitor, tá? Esse não é um capacitor eletrolítico. Tá? Esse aqui é outro tipo de capacitor. Ele se assemelha, a geometria dele, como ele é construído, se assemelha com o capacitor eletrolítico, mas ele vai ter uma diferença essencial, que é a placa, né? Mas, basicamente, o capacitor eletrolítico, ele também vai ter uma, duas, três, quatro folhas, igual está indicado aqui. E elas estão enroladas, então tem um rolo aqui, produzindo um cilindro, e aí liga um dos terminais em uma das folhas metálicas, no caso vai ser alumínio, e o outro terminal na outra folha de alumínio. Aí, dessa forma, o capacitor eletrolítico tem a mesma geometria que esse. Tem uma folha de alumínio aqui, e aí tem a outra folha de alumínio. Numa delas você liga uma das placas, na outra você liga, uma das placas, eu quero dizer, um dos terminais, né, que vai estar aqui fora, e o outro terminal. E entre uma placa e outra, tem um material que na maior parte das vezes é papel, é um material isolante ou dielétrico. Tá? Aí você pode ainda colocar mais uma folha adicional de papel por fora para você conseguir enrolar isso aqui sem deixar que a placa positiva toque na negativa. Então é isso. Ele é enrolado dessa forma. Inclusive, o capacitor eletrolítico vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vai ter papel, duas folhas de alumínio, papel entre elas e o papel por fora. Só que essa estrutura toda, antes de você encapsular nesse recipiente cilíndrico, no capacitor eletrolítico, isso aqui é jogado dentro de um recipiente que tem um líquido, que é o eletrólito.
né? É um líquido condutor. E aí fica por tempo suficiente para todo esse papel aqui ficar umedecido, então fica todo embebido com o líquido. Inclusive, pelo que eu vi, isso é colocado dentro de uma câmara de vácuo. Basicamente, coloca um recipiente hermeticamente fechado, preenchido com o líquido. E aí dentro joga-se o capacitor montado, mas sem o revestimento. E aí tem uma bomba aqui que está sugando todo o ar. O objetivo de sugar todo o ar é porque pode ter bolhas de ar aqui entre essas folhas, tudo no papel, né? Ele vai sugando o ar e aí, por causa disso, o ar todo que está no papel, né, vai sendo substituído pelo líquido que está, digamos, que está no exterior, né, dentro desse recipiente aí. Aí, provavelmente, depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo dura esse processo na fabricação do capacitor, todo esse papel aqui, ele vai estar umedecido, ele vai estar todo umedecido aqui com esse eletrólito. Tá bom? Então, e aí esse capacitor vai passar a ser o capacitor eletrolítico. Só que antes de fazer tudo isso, tem duas coisas que precisam ser feitas. Primeira coisa, vou pegar aqui. Ó, no caso do capacitor eletrolítico, tudo aqui em inglês, eu tenho uma folha de alumínio aqui, outra folha de alumínio aqui. Essa folha de alumínio aqui, ela é a placa positiva. Isso aqui, em vermelho, é o papel que está todo encharcado do eletrólito. Então, esse aqui é o papel encharcado com o eletrólito. Tá bom? É isso aqui que é a placa negativa. E não essa folha aqui de alumínio. Tem uma outra folha de alumínio aqui. Mas, na verdade, o que vai ser a placa negativa, na verdade, é o líquido que está bem aqui no eletrólito. É o líquido que é a placa negativa. Tá? E aí, tem esse material que está indicado aqui em preto. Então, esse aqui. Tá? Esse material aí, ele é óxido de alumínio. E esse material aqui, que é o dielétrico. Lembro de capacitor, se eu pensar em capacitor de placas paralelas, é uma placa, a outra placa, então tem a placa positiva, a placa negativa, e entre as placas o dielétrico, que é o material isolante. Então, a espessura desse material isolante é que vai ser a distância entre as placas. Tá bom? Então, no caso do capacitor dielétrico, a gente tem o líquido bem aqui. Opa! A gente tem esse líquido aqui, é a placa negativa. O papel está bem aqui, só para ajudar, para garantir mesmo que essa placa aqui não vai tocar nessa outra. Quero dizer que essa folha de alumínio aqui não toque na outra. Tá? Mas o que vai ser a placa negativa, o que vai desempenhar o papel de placa negativa do capacitor, é um líquido condutor. E aí aqui tem um material isolante, que é o que está indicado em preto, nessa figura. Esse material isolante é o óxido de alumínio, uma camada de óxido. Tá? E aí, finalmente, aqui eu tenho a placa positiva de alumínio. Tá bom? Então, a distância entre as placas é essa pequenina camada de óxido que dá aqui. Então, essa camada preta aqui. Tá bom? Ela, bem aqui, é o óxido. Aí, aqui, eu tenho líquido
Dielétrico. Dielétrico não. Eletrolítico. O óxido que é o dielétrico, né? Então, eu tenho o líquido ou eletrólito, né? Devia ter escrito logo isso. Também aqui é o eletrólito. É o eletrólito, óxido e aí o alumínio. Tá bom? É importante que a área dessa placa aqui seja grande. Então, essa área aqui tem que ser grande. Tá? Então, o que é feito com o alumínio? Principalmente com essa placa, com a placa positiva. Então, eles pegam a placa positiva, que é o ânodo, né? Pega-se a placa positiva e você aumenta a rugosidade dela. Então, ela é uma superfície de papel alumínio. Tá? É algo de menos de um milímetro de espessura. Talvez 1/10 de milímetro de espessura. Então, a folhinha de alumínio. Aí, por um processo químico, você aumenta a rugosidade dessa superfície. O objetivo do aumento da rugosidade é aumentar a área efetiva entre essa placa e o líquido. Aliás, é esse o motivo de eu colocar um líquido como a outra placa. Porque se eu colocar um sólido, note, não vai ter contato. Eu vou colocar bem aqui, talvez ele entre em contato com as pontas aqui desse material, mas iria sobrar ar. Né? Ia sobrar espaços preenchidos por ar entre uma placa e outra. E eu não quero isso. Né? Eu tenho que ter o contato direto, não da placa, né? Pelo menos, vou voltar para o meu desenho. O contato é aqui, ó. Eu tenho o desenho aqui. A placa positiva ou a placa negativa, tanto faz, a placa negativa, ela tem que estar em contato direto com o dielétrico, que é o óxido, no caso aí. Não pode estar assim, aí o óxido está desse jeito. E aqui ar. Isso vai bagunçar. Né? Vai mudar a capacitância totalmente. Porque eu preciso ter... lembra a expressão? Entra bem aqui a constante dielétrica do material entre as placas. Eu quero só que ele seja o óxido de alumínio, que tem uma constante dielétrica de por volta de, acho que é 7 a 8, o valor da constante dielétrica. Então, é 7 a 8 vezes maior a capacitância quando tem o óxido de alumínio do que se tiver ar entre as placas. Então, eu quero evitar, de toda forma, o ar aqui entre as placas. Então, por isso, eu coloco uma placa, uma das placas é um líquido. Aí eu evito esse problema, porque o líquido, ele vai preencher esses espaços aqui, né? Tá bom? Mesmo que esses espaços sejam microscópicos, ele vai preencher. Então é isso. Um dos processos químicos pega a folha de papel alumínio que vai formar a placa positiva, que é o ânodo, aumenta a rugosidade de uma das superfícies dela. A outra não precisa fazer nada, porque a outra eu vou simplesmente ligar ao eletrodo negativo, positivo, né? Ao eletrodo positivo. Aqui, eu preciso aumentar a rugosidade dessa faixa, dessa face. O objetivo aí é aumentar a área efetiva. A gente sabe que uma área rugosa, uma superfície rugosa, ela vai ter área bem maior do que uma superfície plana. Aí aqui está o líquido, que entra em contato. Aqui tem o papel separando. Tá? E aqui tem a outra placa. A outra placa não preciso trabalhar, a outra folha de alumínio, não é nem a placa, né? Como eu falei, o que vai fazer o papel de placa é o líquido, é o eletrólito. É uma folha de alumínio
que o objetivo é só transferir as correntes elétricas para o líquido. Tá? Essa aqui ela não precisa passar por nenhum processo químico para aumentar a rugosidade dela. Então, ela vai ter naturalmente quando ela é fabricada, ela vai ter uma rugosidade. Essa aqui se trabalha para aumentar a rugosidade dela, para aumentar a área. Então, eu tenho aqui um esquema melhor. Ó. Tá aqui a placa positiva. E ela tem uma rugosidade maior, vocês estão vendo aqui nesse desenho, do que a placa negativa daqui do outro lado. A placa negativa tem uma rugosidade menor. Tá? Aí, o líquido, que é a placa, que é a folha negativa, né? Como eu falei, eu tenho que me acostumar a chamar o líquido de placa, na verdade. Quem desempenha o papel de placa, isso é importante, é o líquido aí. Aí esse líquido aqui, ele vai ficar com íons negativos bem aqui. E essa placa aqui fica positiva. Essa folha aqui de alumínio é só para ter contato elétrico. Tem um fio que chega bem aqui. Eu não poderia botar o fio direto no líquido, né? Imagine aqui que eu tenho um líquido. Né? Aí eu venho aqui com fio elétrico e eu só encosto numa extremidade aqui do líquido. Primeiro que eu não teria nem estabilidade, né? Como é que eu vou segurar esse líquido aqui em posição? Tá bom? Por isso se coloca ele embebendo uma folha de papel, tá? E mais ainda, para melhorar o contato do fio com o líquido, coloca uma folha de alumínio lisa bem aqui. Aí é ela que vai transferir as cargas elétricas para esse líquido que é condutor. Aí as cargas vão ficar bem aqui. Eu tenho um lado positivo e aqui negativo. Então vão ficar íons negativos aqui. É um líquido, né? As cargas elétricas em um líquido são íons. Então vou ter íons negativos e cargas positivas do outro lado. Aí esse material aqui é óxido de alumínio. Se você pega uma panela, por exemplo, de alumínio, você pode observar que depois de algum tempo de você usar a panela, ela começa a perder o brilho, né? E eu recomendo que não recuperem o brilho, deixa ela. O que está acontecendo é a oxidação. Então, a oxidação forma uma camada de óxido de alumínio, que no caso da panela vai ser protetora sobre ela. O alumínio não é muito bom a gente consumir alumínio. Né? Então, se você vai estar o tempo todo areando a panela para deixar ela com o máximo brilho possível, quando você está cozinhando, está sendo liberado o tempo todo uma certa quantidade de alumínio para o alimento. O óxido de alumínio, não, ele já não reage da mesma forma, ele já é mais inerte. Tá? Então, é melhor arear a panela só do lado de fora. Sim, mas aí o que acontece? Forma-se óxido de alumínio. Tá? Isso é uma reação natural do alumínio com o ar. Agora, esse processo ele pode ser acelerado, principalmente se você quer uma camada de óxido mais espessa. Então, o que se faz é usar o óxido de alumínio, que é isolante, como dielétrico nesse capacitor. Então, ele fica uma pequenina camada, tem um processo químico que permite controlar, um processo eletroquímico industrial, em que se controla qual é a espessura dessa camada de óxido de alumínio, e ela é um material isolante que evita que o líquido, que é a placa negativa, entre em contato com o alumínio, que é a placa positiva. Então, tem o óxido de alumínio aqui. O alumínio oxidou e fica essa camada entre uma placa e outra. Então, é isso. A distância entre as placas vai ser a espessura dessa camada de óxido de alumínio. Então, essa é a espessura aqui.
precisa ser líquido a placa negativa, porque se eu tivesse um sólido, uma placa sólida, não haveria contato do mesmo modo que acontece com o líquido. E aí essa distância aqui, ó, ficaria bem maior. Ó. Se essa aqui em preto que eu desenhei agora fosse a placa negativa e aqui a placa positiva, aí a distância seria bem maior. Ou então eu teria que simplesmente fazer essa superfície aqui plana. Mas se eu fizer essa plana, a superfície plana, eu não vou ter a grande vantagem que eu tenho de aumentar a rugosidade, que é aumentar a área. Com o aumento dessa rugosidade, se consegue um aumento da área efetiva do material, pelo que eu li, de por volta de 200 vezes. Então, você consegue ter uma área efetiva 200 vezes maior. Então, isso significa que a capacitância, que é K, óxido de alumínio, por volta de 8. Aí a área você consegue aumentar até 200 vezes sobre D. E o D você também pode controlar. Você pode controlar o quanto você altera a área, simplesmente decidindo quanto você vai trabalhar para aumentar a rugosidade. E assim também a distância. E desse modo você pode saber a distância, quero dizer, a espessura do óxido que você já está jogando aqui. E assim você controla qual é a capacitância do capacitor que você está fabricando. É claro, também vai depender do tamanho das folhas de alumínio que você vai usar, né? Dessas folhas aqui, né? Vai depender do tamanho. Fora esses outros fatores que eu estou falando aqui de aumento da área efetiva, que é obtido pelo aumento da rugosidade. Quando você pega um líquido que conduz corrente elétrica, e aí bem aqui você tem dois terminais metálicos, né? Tem uma placa positiva de alumínio, uma folha positiva de alumínio e uma folha que está ligada ao terminal negativo. Tá? Aqui podem ocorrer reações de oxirredução dentro do próprio capacitor, quando ele já está construído. Tá? Isso aí oferece uma vantagem para o funcionamento desse capacitor. Se por algum motivo corroída essa camada, em algum local ela fica muito fina, quando você liga o capacitor, ela pode simplesmente se regenerar. Porque o processo de funcionamento do capacitor vai levar, durante algum tempo, quando aqui está com a falha, durante algum tempo, passar a corrente elétrica de um lado para outro, né? Se essa corrente elétrica for pequena, o capacitor ainda não vai superaquecer e estragar. Mas aí o que vai acontecer? Esse material vai começar a oxidar e aí ele vai, digamos, ser espontaneamente consertar. Ele vai ser consertado por esse processo de oxidação. Tá bom? Aqui, para quem lê em inglês, já deve ter lido aqui, que está dizendo que nesse lado aqui, no lado direito, tem uma camada natural de óxido. Simplesmente porque o alumínio ele reage com o ar. Então, vai ter uma camada bem fininha aqui de óxido. Então, já tem essa camada aqui. Essa camada tem que ser bem fina, porque a gente quer que tenha condução elétrica daqui para cá. Então, ela não pode ser muito, muito espessa, senão ela vai evitar a condução. Então, esse material ele pode oxidar. Quem sabe, com o passar dos anos, o capacitor eletrolítico, ele começa a falhar, ou porque tem perda de óxido desse lado, ou porque está começando a ocorrer oxidação desse outro lado aqui, mas é esse o processo. Mas a tendência natural é formar óxido quando ele está ligado, formar óxido nessa placa aqui, e ele vai sofrer uma reação de redução desse lado e oxidação do outro.
Tá? Aí, isso é importante, porque aí sai esse material que está aqui e se deposita material isolante do outro lado aqui, o que é conveniente para ele continuar funcionando. Agora, se alguém vem e liga esse lado aqui no terminal, liga ele de forma incorreta, esse lado aqui no terminal negativo e o outro no terminal positivo da fonte, o processo que vai acontecer vai ser de retirada do óxido dessa camada aqui para ser depositado do outro lado. Então, ele vai começar a sofrer redução dessa camada de óxido, e aí o processo é muito rápido. Rapidamente, essa camada aqui, que ela é muito pequena, muito fininha, né? Rapidamente essa camada aqui se desfaz, e aí corrente elétrica passa a passar pelas placas do capacitor. Passando a corrente elétrica, o capacitor esquenta, e aí ele esquentando, o líquido que está entre as placas, o eletrólito, né, ele vaporiza. O eletrólito vaporizado aumenta a pressão e, consequentemente, o capacitor vai tender a explodir, mas aí ele tem aqueles pontos fracos na extremidade que eu mostrei no início, né? Tem esses pontos aqui. Aqui, ó, que já está construído para estourar, tá bom? E aí o gás vai vazar por essa região aí e ele não vai explodir. Essa região só fica tufada e isso mostra que o capacitor já estragou. Agora, ele não precisa estar ligado com a polaridade incorreta para isso acontecer. Basta que venha uma tensão maior. Por exemplo, esse aqui está dizendo 100 volts. Então, ele suporta no máximo 100 volts. Basta chegar a mais de 100 volts aqui, isso é suficiente para ele estragar também. Tá bom? Com o passar do tempo, várias coisas acontecem, porque com o passar do tempo, pode ocorrer evaporação do dielétrico que está entre as placas, então ele vai secando com o passar dos anos. Aí, depois de alguns anos, ele muito seco, ele vai falhar também. Mas é isso. Objetivo, o capacitor eletrolítico aumenta a área efetiva entre as placas pelo aumento da rugosidade da placa e pela utilização de um líquido como placa negativa.